Olá, olá, bom dia, minhas amigas. Hoje trago-vos mais uma história um pouco dramática. Numa manhã de agosto, uma cliente habitual entrou no nosso salão a chorar como uma desalmada, coitada. Tinha acabado de casar, tínhamos um feito casamento, uma noiva linda, maravilhosa, e estava numa desgraça a chorar, a pedir que queria uma mudança drástica de visual. Muito bem. Tanta tristeza. Na brincadeira, conhecíamos a cliente a dizer: então, casaste, foste de férias 15 dias e vens triste a chorar, o que é que se passa? Não gostaste do sintoma de estar casada, a lua de mel, já moravas com o namorado dela, já morava há 10 anos, moravam juntos, namoraram 2 anos, se eu não me engano. Portanto, e decidiram casar. Um jovem, assim, um casal, aquele casal que estão sempre companheiros, amigos, muito unidos, como poucos de bem, uma alegria, estavam sempre muito amorosos, gostávamos, adorávamos ver aquele casal junto, quando ele ia lá ao salão. Era daqueles casais que a gente tem aquela sensação que foram feitos um para o outro, mesmo. Portanto, ela estava num choro e nós sentámos, demos um copinho de água com açúcar e perguntámos o que é que tinha acontecido. Brincámos um bocadinho, pensámos, bom, engravidaste, tens alterações hormonais, o que é que está a acontecer? Sem saber, no fundo, a desgraça desta jovem. Uma desgraça, gente. Uma desgraça. E foi então que ela, depois de sentar e beber um copinho de água, nos contou o que tinha acontecido realmente na lua de mel. Bom, isto é uma emoção, gente, que a gente ficou realmente aqui um bocadinho sem saber o que dizer à nossa cliente. Portanto, a nossa jovem refere que foi de lua de mel, não é? Estava cansada e quando chegou ao resort, que dormiu, adormeceu e acordou na manhã seguinte. Quando acordou, não encontrou o seu marido na cama. Então ela pensou que ele já desceu, foi tomar um pequeno almoço. Então ela desceu, arranjou-se e foi tomar um pequeno almoço dela. Tomou um pequeno almoço, não havia sinal do marido. Não havia sinal do marido, tomou o pequeno almoço descontraída e foi até à beira da piscina. Na beira da piscina, diz que viu um jovem a beijar outro jovem. Rapaz a beijar outro rapaz. Parecia-lhe o marido, mas ela pensou: bom, vou esfregar os olhos porque não estou a ver bem. Às tantas eu bebi demais, estou a ver mal. Bom, que se aproximou devagar para ver melhor e viu que realmente era o marido. A beijar outro jovem, a acariciarem-se, a abraçarem-se. Bom, ela diz que ficou com as lágrimas lhe lavaram logo ali a cara. E que não tinha chão, que se tivesse um buraco onde se meter, que ia ter, portanto, que não sabia o que é que havia de fazer. Parou, diz que os começou a apreciar, de longe, afastada, e então começou a segui-los, para ver onde eles iam. No meio do entretenimento, eles estavam tão entusiasmados e tão envolvidos que não se aperceberam da presença dela. Segundo ela diz, foram para o quarto, nos altos amassos, como se costuma dizer, e aí no quarto ela viu aquilo que não queria ver. Ela diz que era uma emoção, uma alegria entre os dois, um quarto lindíssimo, uma suíte preparada com rosas no chão, com taças de champanhe. A suíte que ela desejava para ela e que a dela era um quarto simples e normal. Bom, muito bem. A lua de mel estava ali feita, mas não era para ela. Era para o marido e para o amante. Bom, esta jovem diz que não queria acreditar no que estava a ver. Diz que pensou primeiro que o marido estava drogado, achou que aquilo que não era possível, portanto, mas derivada à complicidade entre os dois, apercebeu-se que aquilo realmente não era
novo. Não tinha sido uma coincidência, aquilo teria sido talvez planejado e que já era uma história de muito tempo. Bom, ela foi para o quarto, e então deixou-se estar a beber, a chorar, como é normal, não é? Num desespero tão grande. Então o marido chegou ao quarto e perguntou-lhe, questionou se estava tudo bem. E ela disse: Não, não está tudo bem. E contou-lhe o que viu. Então o marido que confirmou que era gay há muitos anos e não tinha coragem de assumir. E ela questionou: Como é que é possível eu estar com um homem 10 anos e nunca me ter apercebido que o meu marido era gay? Ela é das piores traições que podem existir. Primeiro, era ele levar a amante para a lua de mel. Mas pior ainda do que a amante ter uma mulher mais bonita, ou mais jovem, ou alguma coisa diferente, era o marido estar com outro homem. E isso ainda lhe estava a cair um bocadinho a ficha, como é que ela durante 10 anos não se apercebeu que o marido ou namorado e melhor amigo era gay. Bom, e nós questionamos, olha, desculpa, mas ele não tinha nenhum comportamento estranho, nada diferente. Bom, não tínhamos palavras para lhe dizer o que sentíamos, o que é que estávamos a ouvir e tentar refletir, porque aquilo era muita informação que não estávamos à espera. E então ela disse que realmente que ele tinha muita vergonha, não queria assumir e que ainda tinha complexos em dizer que era gay. Portanto, queria que ela mantivesse aqui o sigilo desta relação que ele tinha com o outro senhor. Muito bem. E ela disse: o nosso casamento então termina aqui, acabou a lua de mel e diz que ia terminar o casamento porque não conseguia estar com um marido ou fingir estar casada com o marido. Ele ainda lhe propôs ela estar casada, arranjar outro homem e manterem aquilo. Imagina a loucura do homem. Ainda lhe fez essa proposta. Ela disse: não, nem pensar, posso não contar a ninguém. Agora a minha questão é: estamos em pleno século XXI. Como é que ainda os jovens têm tanto medo de assumir realmente o que são? E depois o caráter dele, não é? 10 anos com esta jovem, mostrando-lhe amor, mostrando-lhe carinho, e faz-lhe isto no dia que devia ser o dia mais feliz da vida dela. Levar o amante para a lua de mel. Isto não se faz, gente. Não se faz. Onde é que está o caráter? Onde é que está o respeito? Se não gostava dela, ao menos o respeito, respeitá-la. Era o mínimo. Bom, não tivemos palavras. A moça estava desolada. Nós ficámos sem palavras, sem saber o que dizer. Não tínhamos muito o que apoiar, como apoiar, não é? Certamente ela vai precisar aqui de um apoio psicológico para tentar avançar para a frente. Agora, tudo se justificava depois segundo as relações que eles tinham, que era o que ela dizia, as relações sexuais que eles tinham, ele preferia sempre ter, pronto, relações mais anais e então ela pensava que era um fetiche, mas realmente isso justifica-se a orientação dele, que ela nunca desconfiou. E é esta a história que eu vos vim a trazer, desta vez um final feliz. Obrigada e espero-vos no próximo vídeo.